Gênesis 45 vai contar a história de uma família que se reencontra depois de muitos anos, e vai mostrar a bênção que é o perdão. Eu sei que não é fácil perdoar, e eu fiquei pensando por que é tão difícil perdoar. Porque perdoar é abrir mão dos direitos que temos. Quando alguém ofende você, machuca você, quando alguém de alguma maneira torce a sua vida, quebra a sua vida, uma série de direitos são colocados em termos de justiça que é exigida. E quando nós dizemos, olha, você tem que perdoar, ou você precisa perdoar, na verdade eu tenho que pegar aquela justiça que eu estou reivindicando e abrir mão. E aceitar todo o prejuízo. E a gente não gosta de aceitar prejuízos. Quando nós temos que perder coisas valiosas, e eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de aspectos da vida, é muito difícil aceitar os prejuízos. Eu descobri que perdoar não é fácil, porque uma das palavras que a Bíblia usa para nos ensinar o que é perdão, ela, se traduzida literalmente, significa dar ou conferir graça. E é justamente isso que Deus tem feito conosco. Um favor que você não merece. Perdoar é isso, é conferir graça. Um favor que você não merece, que o outro não merece. E é tão difícil para nós entregar ou dar graça, favores que não são merecidos. A história desta família fala de ofensa, fala de problema, fala de briga entre irmãos, fala de pais e filhos separados pela vida, pelas circunstâncias. Conta de um moço sonhador a quem o pai amava e que os irmãos tinham ciúmes, porque era patente aos olhos dos irmãos que de alguma maneira este pai tinha uma predileção, um carinho, ou pelo menos uma atitude diferente para com esse filho. E para ajudar, esse filho era sonhador demais, e os sonhos que ele tinha eram arrogantes. E quando os irmãos mais velhos do que ele ouviam dos sonhos desse moço, ficavam profundamente irritados. Esse menino, e se fosse nos nossos dias, cheirando a fraldas, tem a petulância de ficar contando esses sonhos arrogantes para nós que somos seus irmãos e que na verdade ganhamos o dinheiro da casa, porque somos nós que pastoreamos os rebanhos do nosso pai. E esse filhinho de papai, que dorme até mais tarde, que anda com a roupa bonita que papai comprou, que tem alguns privilégios de quase filho caçula, vem com toda arrogância. Ele precisa aprender o que é vida. E no meio desta ciumeira toda de família, um dia lá no campo, a conversa começou a ficar mais ardente. Esta mágoa do coração estava virando ódio, e esse ódio sempre destrói, o ódio sempre quebra. E de alguma maneira aqueles irmãos também exigiam vingança. E então começaram a confabular, como é que este moço pode aprender a dar valor à vida? Como é que ele pode baixar a crista
E alguns dizem mais violentos: vamos matá-lo, vamos dar uma surra nesse moço até ele morrer. Os outros, um pouco mais maduros, disseram: não, isso é demais, mas vamos ensinar para ele o que é vida. Esse moço nunca vai aprender a trabalhar, vai viver às nossas custas. E então pegaram aquele moço e venderam como escravo a uns nômades que passavam por ali. E disseram: agora ele vai aprender o que é vida. Do outro lado, o moço que estava sendo vendido não entendia nada. E podia chorar enquanto era arrastado pelos camelos que cruzavam os campos e desertos daquela região palestina em direção ao Egito. E dizer: meus irmãos, não façam tamanha loucura. Isso que vocês estão fazendo não tem volta, vocês vão acabar com a minha vida. E essa é a história que eu quero falar dessa família. De um lado, irmãos que tinham mágoa e ódio. De um lado, agora, esse outro irmão que tinha todo o direito de odiar aos olhos humanos, porque acabaram com a vida dele. Ele que era esse moço, dono da casa, dono da terra, agora era escravo, num país diferente, numa língua diferente, sofrendo afrontas, vai parar na cadeia. Tanta coisa, parecia que estava dando tudo errado. E talvez, com certeza, muitas noites ele acordasse pensando nos seus irmãos, ouvindo a voz deles, ouvindo a discussão, mata ou não mata, e de reconhecendo o timbre da voz de cada um deles. Ah, esse aqui é meu irmão Simeão. Aquele lá que falou isso, eu ouvi, eu conheci a voz dele. É meu irmão Levi. E ele ainda podia dizer os nomes. Estou falando de José, filho de Jacó. E essa é a história da sua vida. Um homem que talvez tivesse todo o direito de não perdoar alguém. Mas quando ele reencontra os seus irmãos muitos anos mais tarde, depois que Deus muda a sua sorte, depois que Deus restaura a sua vida, e ele está como primeiro-ministro de Faraó, do Egito, governando a terra, o homem de maior autoridade sobre o Egito naquele momento, ele reencontra os seus irmãos. E ele se revela aos seus irmãos. E a história que nós vamos ler no capítulo 45 de Gênesis é a história desse reencontro. É a história de perdão. Acompanhe a leitura comigo. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei a todos sair da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. E disse então José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam responder, pois estavam pasmados diante dele. José disse mais a seus irmãos: chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram. E então ele prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais, por me haverdes vendido para cá, porque para preservar vida é que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega.
Deus enviou-me adiante de vós para conservar-vos descendência na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador sobre toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e diz-lhe: assim disse teu filho José, Deus me tem posto por senhor de toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores, habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu e os teus filhos e os filhos de teus filhos e os teus rebanhos e o teu gado e tudo quanto tens, e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não sejas reduzido à pobreza, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que os vossos olhos e os de meu irmão Benjamim veem que é minha boca que vos fala. Fareis, pois, a saber a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo que tendes visto, e apressar-vos-eis a fazer descer meu pai para cá. E então se lançou ao pescoço de Benjamim seu irmão e chorou, e Benjamim chorou também ao pescoço dele, e José beijou a todos os seus irmãos, chorando sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Você pode imaginar essa cena? Eu fico pensando nessa cena, fico imaginando esta hora do reencontro, e fico pensando a bênção que foi esse instante, na vida de José, na vida dos seus irmãos, na vida do seu pai, porque realmente toda vez que nós exercemos perdão, há bênção. Por mais incrível que pareça, essa dinâmica de Deus é verdadeira. Eu quero dar algumas razões para você, porque José foi capaz de perdoar. E às vezes, quando esses valores não estão na nossa mente e não estão no nosso coração, nós não conseguimos abrir mão dos nossos direitos e nós não conseguimos perdoar pessoas que nos ofendem, que nos machucam, que nos magoaram com a sua própria vida. Há muitas maneiras em que somos magoados. Nós somos magoados por circunstâncias, nós somos magoados por palavras, mas nós somos magoados às vezes pela vida, pela maneira de viver de outras pessoas que nós amamos. E muitas vezes nós não compreendemos estes valores que estão revelados aqui no texto, e por isso não conseguimos abrir mão desses direitos de justiça, para dizer: olha, eu te liberto dos teus pesos, eu te abençoo com a minha graça, com a graça que vem do meu coração para com você. Você não merecia, mas eu estou libertando você dos seus pesos, porque te amo. Uma das coisas que esse texto ensina, e que nos ajuda a entender o valor do perdão, o porquê podemos perdoar, é que há um Deus nesta terra. Há um Deus sobre toda a injustiça na face da terra. Há um Deus que está por cima de todas as coisas que estão acontecendo. E eu posso descansar neste Deus. Foi esse o conhecimento que José teve quando ele olhou seus irmãos, e quando ele sabia que tudo o que havia acontecido realmente tinha sido dolorido, que tinha sido maldoso, que tinha sido machucante, e que na hora que aqueles homens estavam tremendo de medo, porque ele era um homem muito poderoso, bastava uma palavra para que os exércitos egípcios matassem todos os seus irmãos. Ele não precisava fazer nada, era só dar um assobio, acho que nem assobio, ele fazia assim com a mão. E esse era o grande medo desses homens. Eles estavam diante de um poderoso homem, pela segunda vez. Tremiam de medo. Traziam consigo o filho caçula do seu pai, Benjamim, e tremiam de medo,
porque se não voltassem para casa com Benjamim, sabiam que o velhinho Jacó não aguentaria, morreria de tristeza. Morriam de medo, porque carregavam culpa no coração, porque tinham dito ao pai que havia morrido José, morto ele por uma fera do campo, mas na verdade o tinham vendido, e seus fantasmas os perseguiam em angústia, por isso morriam de medo. Mas naquele instante esse homem José, depois de todos os anos da vida na presença do Senhor e conhecendo o Senhor, ele começa a revelar alguma coisa que aqueles irmãos não percebiam. Há um Deus sobre esta terra, há um Deus justo, há um Deus verdadeiro, há um Deus que abençoa quando os outros amaldiçoam, há um Deus que transforma em graça aquilo que nós diríamos que é desgraça, há um Deus que reconstrói e que restaura. Ele então olha agora para a sua vida e diz assim: olha, vocês não precisam ficar tristes, porque este Deus que é vivo estava por trás de todas as coisas. Vejam só o versículo 5: agora pois não vos entristeçais, nem vos aborreçais por me haverdes vendido para cá, porque para preservar vida é que Deus me enviou adiante de vós. Olha, este Deus que existe estava na sua frente. Quando vocês me venderam, talvez vocês pudessem imaginar que estivessem me castigando, mas vocês me colocaram na rota da bênção de Deus, porque esse Deus não permite que estas rotas sejam trocadas. Ele é justo, Ele é Senhor. E Ele vai dizer isso com mais força. Ele vai dizer isso no versículo 8, com mais veemência: assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador sobre toda a terra do Egito. Tem um Deus que existe, que é verdadeiro, que é poderoso, que é justo, e ainda que vocês quisessem mudar a rota da minha vida, não poderiam, porque esse Deus tem propósitos eternos e está cuidando de mim e se preocupa comigo, assim como se preocupa com você, e assim como se preocupa com esta terra. Quando nós abrimos mão dos nossos direitos, nós estamos aprendendo a confiar no Deus Todo-Poderoso, não como quem diz: Deus mata, Deus castiga, Deus destrói, está na tua mão agora a justiça e acaba. Mas como quem diz: Deus muda a minha sorte, muda a minha história, porque estas outras coisas não me pertencem mais e eu estou livre para que o Senhor dirija a minha vida do teu jeito. Eu tenho percebido que quando nós tomamos para nós mesmos os nossos direitos e tentamos controlar a nossa própria vida, sem descobrir que há um Deus que cuida, há um Deus que está guiando, há um Deus que está dirigindo, e aí a gente começa a planejar como fazer o outro sofrer, porque esta ofensa está me fazendo sofrer, e então eu gostaria que o outro pagasse pela ofensa. Então toda vez que eu não perdoo, na verdade estou dizendo: eu gostaria que o outro pague pela ofensa, e que ele sofra pelo menos um pouquinho do tanto que eu estou sofrendo. Na verdade eu estou me amarrando para viver a vida, porque eu só vivo a minha dor, o meu passado, a minha angústia. Mas quando eu descubro que há um Deus, eu também estou livre para viver a vida debaixo da sua graça. Toda vez que eu planejo pagar o mal com o mal e não com o bem, eu não estou impingindo apenas angústia sobre o outro, e tantas vezes mais esta angústia está sobre o meu coração do que sobre o outro.
Se José não tivesse aprendido estes valores e não tivesse confiado nesse Deus que se revelava a ele, com certeza ele amargaria para sempre como escravo. Mas desde o primeiro dia em que ele foi para aquele Egito, confiando a sua vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso, Senhor da sua vida e Senhor da sua história, ele conseguiu caminhar pela fé por cima das suas amarguras e ver esse Deus bendito abençoar tudo quanto a sua mão fizesse e colocá-lo numa condição de restauração e de oferecer bênção. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida? Todos nós temos recebido ofensas, umas mais doloridas, outras menos doloridas. Todos nós temos guardado algumas coisas, mais direitos ou menos direitos. Mas você pode olhar para a sua vida, que nestas coisas que você não tem podido, não tem conseguido confiar em Deus, para entregar estas coisas doloridas, você tem estado preso, amarrado, bloqueado, impossibilitado. Mas naquelas que você conseguiu colocar diante de Deus e confiar a sua sorte, você está livre. E Deus começa a mostrar o seu caminho, a sua vida. Ele vai revelando passo a passo. O mal faz mal. Enquanto José não se revelou aos seus irmãos, ele estava quase morrendo por dentro. Olhem só os versículos 1 e 2. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei a todos sair da minha presença. E ninguém ficou com ele. E quando se deu a conhecer aos seus irmãos, levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Ele dizia: não aguento mais, sai todo mundo da sala, eu não estou aguentando mais. Parecia que ia explodir por dentro. E toda vez que nós não revelamos, não estamos entregando o perdão, nós estamos assim, quase que explodindo por dentro. As pessoas falam uma coisa, eu já estou entendendo tudo à luz da minha dor. E as pessoas estão caminhando pela rua, eu vou entendendo, eu vou percebendo, eu vou discernindo a vida à luz da minha dor. Na verdade, eu estou vendo a minha dor quase que 24 horas por dia. De alguma maneira, ela está machucando aqui dentro do coração. E eu preciso aprender a liberar os outros, para que eu possa ser livre. Deus nos deu muitas bênçãos nesse retiro, e uma delas aconteceu depois que todo mundo foi embora. Nós fizemos um momento muito gostoso lá, quando convidamos todos os funcionários do hotel, e todo o retiro os rodeou. Fizemos uma grande roda, eles estavam no meio, cantamos, oramos por eles, vários casais entregaram Bíblias para cada um deles. E havia um dos funcionários, um mensageiro de 54 anos ali, seu Aziel. E depois que todo mundo estava indo embora, ele levando mala para cima e para baixo, descendo, correndo, suado, ele disse: reverendo, falei, esse homem aqui já tem alguma coisa com igreja, né? Esse deve ser presbiteriano. Reverendo, eu gostaria que depois de orar consigo, queria que o senhor orasse pela minha esposa. Ele estava bastante atribulado. Eu disse: olha, eu vou demorar para sair daqui, e vamos combinar de orar lá no meu quarto. Tá bem. E ele ficou lá, cuidando do trabalho. Eu fui fazer as minhas malas, e de repente o Aziel subiu para a gente orar no quarto. E esse homem começou a contar a história da sua esposa. Nós oramos pela cura dela, pedindo que Deus fizesse uma obra na vida dela.
Oramos também para que Deus abrisse portas para o tratamento que ela precisava. Mas em dado momento, aquilo que Deus faz, né, do Espírito de Deus no coração, Deus começou a incomodar. Nome Aziel, dizer de reverendo. Falei, o que é aí? E ele começou a contar a sua história. Nascido em Natal, no Rio Grande do Norte, filho de um presbítero da igreja presbiteriana, um homem de Deus e um homem de oração. E ele começou a descrever a figura do seu pai. E diz assim: meu pai já é falecido, mas eu ainda posso ouvir meu pai falando dentro de mim. E eu posso ver o meu pai bem pertinho de mim. E ele dizia: olha, foi um rapaz duro. Minha mãe trancava a porta de casa, porque eu chegava tarde. Mas o meu pai ia lá e pegava um paninho branco e colocava pelo lado de fora, para que eu, puxando o paninho, o trinco abrisse. E minha mãe não sabia, mas toda noite ele fazia isso. E quando eu saí de casa, um dia disse para o meu irmão: será que o papai me recebe? E meu pai mandou um recado para mim e disse: filho, se eu pudesse, eu não punha só um paninho branco na porta para você, eu cobria a estrada de pano branco para você voltar para casa. Dizia: esse é meu pai. Uma vez ele foi na feira e deram um murro no olho dele. Eu fiquei tão bravo, porque esse era meu pai. E eu peguei um cabo de aço e virei no outro. E meu pai segurou o cabo de aço e me deu uma maior bronca no meio da feira. Por que é que você fez isso? Porque ele bateu no senhor, meu pai. Ele disse: não faça isso com ele, porque ele é teu irmão. Ele só não conheceu Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Ele foi contando as histórias do pai dele. Mas há uma coisa bonita naquele homem, que ajudou muito o Aziel hoje a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele sabia o que era perdão. Porque naquela casa tinha um homem que não guardava direito nenhum para ele. Ele podia trancar a porta, ele podia até dar um murro no olho do outro, da feirante. Ele podia dizer: muito obrigado, meu filho, por defender a honra da família. Mas aquele era um homem que preferia sofrer a ofensa para liberar perdão. E esse homem, com 54 anos de idade, orou hoje pedindo: Jesus, me dá perdão, porque eu quero ir para o céu do meu pai. Quando a gente sabe dar e oferecer e receber perdão, a gente aprende a ser livre nessa vida. Há muita gente sofrendo, mas sofrendo dentro de casa, no trabalho, no dia a dia, porque o coração está entulhado de ofensas. Ofenderam mesmo você, é verdade. Mas quando a gente descobre que tem um Deus nessa terra, tem um Cristo que nos ama e que cuida de nós, apesar de todas essas ofensas, e quando a gente descobre que Ele também foi ofendido por nós. Você já pensou no coração de Deus? Se Ele fosse agir como você age, com as ofensas que você tem feito para Ele. Se Ele fosse agir como você age, com o teu coração trancado, com a tua boca, talvez não seja um poço de bênçãos. Com os teus pensamentos, com a tua distância. Mas eu dou graças a Deus porque o meu Pai eterno, esse Deus que cuida de mim,
é um Deus perdoador, um Deus de toda graça, de toda misericórdia, de todo poder e de toda restauração. E Ele convoca os seus filhos, que sou eu e você, para perto dele, justamente por causa dessa graça do perdão, dessa restauração, dessa reconstrução poderosa. Mas Ele diz: olha, vocês precisam aprender a viver como eu vivo, vocês precisam colocar no coração de vocês o meu amor, a minha sabedoria, precisam dar o meu perdão, porque enquanto vocês não aprenderem a ser, e não apenas a fazer, a serem meus filhos, vocês não vão poder ser felizes e desfrutar da bênção que eu quero derramar sobre vocês. Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um plano para a minha vida, e eu não preciso ficar preocupado com essas ofensas. Eu posso dizer: Deus, cuida de mim, me mostra qual é o próximo passo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é a palavra de Deus? Então por que eu estou angustiado com as ofensas? E digo: Senhor, cuida da minha vida, porque eu quero te imitar, e eu quero entregar agora o meu perdão. Não adianta odiar, não adianta revidar, não adianta magoar, nem um chefe, nem um irmão, nem um amigo, nem o vizinho, nem o pai, nem a mãe, nem o parente, nem o filho. Eu preciso liberar esse amor. Enquanto nós vamos guardando estas coisas, eu quero dizer para você que quem mais sofre somos nós mesmos. Os outros talvez possam sofrer, mas nós sofremos mais. Às vezes nós estamos tentando guardar esses direitos, mas nós estamos morrendo por dentro. E o pior é que a nossa casa está morrendo, nossa família está morrendo, marido, esposa, casamento está morrendo, pai, filho, essa relação está morrendo, irmão e irmã está quebrado. E às vezes a gente vai olhar, são coisinhas tão pequenas. Agora eu quero dizer uma coisa para você: não existe nada mais poderoso para chacoalhar a vida de alguém do que quando se oferece perdão. Aziel tem 54 anos de idade, mas chorou. Homem forte, duro, trabalhado pela vida. Mas sabe quando é que foi que ele chorou? Quando ele se lembrou dos perdões que o seu pai manifestou por ele. Ele me disse, quando estava convidando ele para receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele disse: olha, eu estive no funeral do meu pai, fui ao cemitério e disse a um diácono lá daquela igreja do meu pai: nunca mais vou ver meu pai. E ele me respondeu: só se você quiser. E ele estava com isso ecoando na cabeça dele. E todas aquelas manifestações de perdão me deram toda a autoridade para dizer para ele: Aziel, se o teu pai punha pano branco naquela porta, imagina quanto mais o teu Deus. Se o teu pai não podia forrar o chão de pano branco, o teu Deus pode, tem forrado. E ele me disse: eu tenho ouvido tanta coisa de Deus recentemente. Quando nós caminhamos e ensinamos os nossos filhos o que é perdão, dando perdão, talvez nós não vejamos as respostas das nossas orações como esse velho nordestino não viu, mas elas continuam agindo sobre esses corações. Quando José disse para os seus irmãos: agora vocês vão para casa, e rápido, e contem para o meu pai tudo o que vai acontecer, tudo o que está acontecendo, e tragam o meu pai de volta.
Versículo 24, diz assim: e assim despediu seus irmãos, e ao partirem, ele disse-lhes: não contendais pelo caminho. Porque quando o perdão é derramado, vem dentro de nós culpa. Há um mecanismo interessante na cabeça do homem, no coração do homem. É o seguinte: se eu ofendi você, eu sei que eu ofendi você, que eu magoei você, que eu machuquei você. Eu vou continuar magoando de alguma maneira, para que você perca a paciência comigo o mais rápido possível e me ofenda. Porque na hora que você me ofender, eu equilibrei. Eu te ofendi, você me ofendeu, está tudo igual. Mas quando eu ofendo você, e você começa a me amar, a me perdoar, a derramar graça, eu não aguento. Eu tento cutucar você mais forte, e eu não aguento. E é isso que às vezes acontece em muitas casas. Eu tenho ouvido coisas assim. Maridos dizendo para a esposa: olha, eu não aguento você, você é certinha demais. Sabe o que é isso? É culpa no coração. Porque ele cutuca e não vem nada em troco. Mas lá dentro está havendo uma fogueira dentro da alma. O coração está doendo. E José, com a sabedoria dele, derramando perdão, disse: vocês vão buscar meu pai, mas não briguem entre vocês. Porque eles iam dizer: quem é o mais culpado de todos nós? Não interessa quem é o mais culpado. Interessa como pegar as pessoas que são preciosas para nós e restaurá-las, e colocá-las como gente, e dar liberdade a elas para viver, para construir a sua vida. Dar liberdade a elas de amor, como Deus faz conosco, para serem vitoriosas, sem o peso da culpa. Sabe o que vai acontecer quando a gente exerce perdão? Vai acontecer uma coisa que palavra nenhuma faz. Lá dentro da cabeça dessa pessoa, enquanto ela viver, ela pode ter 1, 10, 54 anos ou qualquer outra idade, aquelas palavras de perdão continuam ecoando. Elas podem vir do pai, elas podem vir do filho, elas podem vir da esposa, elas podem vir do chefe, não importa de quem. Está lá o coração quebrado. E alguns vão querer não querer mais ouvir, mas não poderão tampar os ouvidos, porque elas continuam falando. Perdão abençoa, mas constrange para reconciliação, para mudança. A última coisa que eu quero falar, já falei demais aqui. A última coisa que eu quero falar é que quando a gente exerce perdão, sabendo que há um Deus, eu descanso na sabedoria de Deus que está cuidando da minha vida. Eu preciso ter fé para exercer perdão. Quando eu exerço perdão, eu libero os outros, eu abençoo os outros, mas eu sou o primeiro abençoado, porque o peso da minha alma sai. Quando eu manifesto perdão, eu na verdade estou colocando dentro daquele coração a maior advertência da vida, maior que qualquer bronca, de qualquer briga, porque eu estou colocando dentro do coração e da mente um fogo, uma brasa que não se apaga. Mas há uma coisa maravilhosa quando eu exerço perdão: o ciclo da desgraça acaba. Versículo 28 vai nos dizer, quando esses irmãos chegam em casa e falam para o velho Jacó: papai, nós temos uma notícia muito boa, teu filho José está vivo, nós o encontramos,
E eu posso imaginar Jacó. Parem de brincar comigo, eu já sou muito velho. José já morreu há tantos anos atrás. Uma das dores mais profundas da minha alma. Não brinque com coisa séria. E eles vão dizendo: não, é verdade, José, o teu filho está vivo. Ele é primeiro-ministro do reino do Egito. Eis aí os carros que ele mandou buscar você, papai. Eis aí a comida que ele mandou para nós. Eis aqui as roupas que ele mandou para você, papai. E de repente eles começam a contar para o pai toda a história. Sabe, pai, aconteceu isso há muito tempo atrás. Nós estávamos com ciúme de José. Nós planejamos matá-lo, não tivemos coragem, vendemos como escravo, não sabemos mais dele, mentimos para o Senhor o resto da vida. E eu posso imaginar a choradeira que foi nessa casa. E de repente o versículo 28 diz assim: e disse Israel, Jacó, basta, ainda vive meu filho José, e eu irei e o verei antes que morra. E de repente aquela casa que parecia ser a casa da desgraça, a casa da morte, a casa da tristeza, a casa da mentira, ela está restaurada. José está feliz, porque vai ver seu pai beijando já Benjamim. Jacó está feliz, porque vai em breve abraçar o seu filho José, que está vivo. E eu posso imaginar esse velhinho toda a viagem pensando: como é que está o meu filho José? Como é que ficou o rosto dele? Ele já é um homem maduro. Será que eu tenho outros netos? Como é que vai ser esse reencontro? Será que o meu coração aqui aguenta? Mas eu posso ver aqueles irmãos todos rodeando o pai, não mais com medo, nem com vergonha, nem com culpa, porque o ciclo da desgraça naquela casa acabou. Porque um homem teve coragem de dar graça. Você já pensou no que significa a palavra desgraça? Não graça, não favor que eu não mereço. Mas quando alguém tem coragem de abrir mão dos seus direitos, derramar graça, o ciclo da desgraça acaba. Eu quero só fazer uma transposição aqui para você entender. Foi justamente isso que Deus fez comigo e com você. A palavra de Deus diz que todos aqueles que pecaram estão destituídos, longe da graça, da glória de Deus. Mas um dia Deus olhou para todos os seus filhos, eu e você, e disse: eu tenho que acabar com o ciclo da desgraça. E Ele decidiu dar graça. E Ele mandou o seu Filho Jesus, o Messias prometido de Deus, tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. Esse Deus que ensina José a perdoar, faz isso. E Ele derrama graça sobre todos quantos invocam o nome de Jesus, Messias de Deus. E Ele nos convida a viver como Ele tem feito por nós, dando graça e quebrando o ciclo da desgraça. Deus tem alguma coisa para você aqui hoje. Eu não sei qual é o propósito de Deus em trazê-lo aqui nesta hora, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está agindo aqui. Olha, é perceptível a presença do Senhor aqui, dá para a gente sentir. Talvez você precise buscar perdão de Deus hoje. E eu quero dizer para você: Deus quer derramar graça, porque foi Deus que fez essas coisas com José, quer fazer com você.
mas talvez Ele queira que você aprenda com Ele a doar graça. Eu queria que você pensasse na ofensa das pessoas. O que está pesando no teu coração? Qual é a dor que está na tua alma? Quais são as lembranças? Lembra do teu pai, lembra da tua mãe, lembra do teu irmão, lembra do teu chefe, lembra do teu marido, lembra da tua esposa. Hoje o Espírito de Deus está querendo libertar você destes pesos doídos, destas lembranças machucantes. Mas você vai ter que pegar esses pesos todos e dizer: Senhor, estes direitos que eu tenho e carrego comigo não são mais meus. Eu vou colocar agora no teu altar. Tu és Deus. Eu vou descansar a minha vida no Senhor. Há um Deus sobre essa terra. E eu quero aprender a confiar nesse Deus e andar com Ele. E sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar agora do teu coração e dizer: eu estou derramando graça. Senhor, eu quero perdoar fulano. Eu quero derramar graça sobre ele, dizer: Senhor, abençoa aquela vida, porque eu quero que essa vida seja restaurada pelo teu poder. Não existe mais dívida comigo, está zerado. Olha, se você tiver coragem de fazer isso aqui hoje, em nome de Jesus, eu posso garantir a você que vai haver uma revolução primeiro dentro de você. Vai haver uma revolução dentro da tua casa. E vai haver uma revolução na vida daquelas pessoas, para quem você vai dizer isso. Como José disse: não se entristeçam. Não se entristeçam, porque Deus tem trabalhado a minha vida. Curva a sua fronte agora, nós vamos orar a Deus. Há povo que Deus está falando aqui, que Deus está mexendo, que Deus está tocando. E esse precisa ser tempo de restauração, precisa ser tempo de perdão. Olha para o teu coração agora, reflete isso. Não deixa a palavra de Deus passar por cima, não. Não deixa, por favor, a palavra de Deus passar por cima. Deus quer fazer alguma coisa maravilhosa aqui. Deus quer restaurar vasos preciosos que estão quebrados, lares que estão quebrados, casamentos, relacionamentos, pai e filho, amigos que estão separados, cunhados que não se falam mais. Pelo poder dele, ele quer derramar graça, ele quer acabar com o ciclo da desgraça. Foi por isso que Jesus, o Filho de Deus, veio a esse mundo. Não há outra razão, não. Foi por isso. Agora vai oferecendo a Deus a tua mágoa. Diz: Senhor, essa mágoa aqui não quero mais no meu coração. E dá nome à mágoa, fala o nome certo dela. A mágoa que eu tenho com fulano, a ofensa que ele fez comigo assim. Fala direito para Deus, fala: Senhor, eu estou colocando no teu altar, não é mais minha, não tenho mais direito nenhum, eu não tenho mais direito nenhum sobre isso. Vai falando para o teu Deus. Quero dizer para você que isso é cura, cura interior, cura do coração, cura das lembranças. Tem coisas que vão ser doídas demais, você não vai conseguir. Você vai dizer: Senhor, eu quero dar, mas a minha mão está fechada. Então clama o nome de Jesus. Senhor Jesus, abre a minha mão, quero colocar no teu altar estas coisas. Senhor Jesus, me socorre, eu não consigo. Mas coloca e diz para Ele que Deus vai fazer uma coisa maravilhosa aqui nessa noite. Do poder dele. Eu não tenho poder para isso, não. Mas Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Oh Senhor Jesus, ajuda-nos agora, Pai bendito, derramando do teu Espírito Santo sobre os corações que aqui estão. Porque não há mensagem, não há palavra que nos ajude a viver aquilo que o Senhor tem para nós, se o Senhor mesmo não tocar a nossa vida. Oh Jesus, toma esse momento nas tuas mãos.
E faz, Senhor, os teus milagres espirituais aqui. Derrama a tua graça. Em nome de Jesus aqui eu te peço. Amém.